Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Palavras da Fé. Aqui é o seu amigo Pastor Giovanni e estamos iniciando uma série chamada Ministério de Intercessão. E a pergunta é: eu e você temos esse chamado? Temos este ministério? É sobre isso que iremos falar neste vídeo e nos próximos vídeos, a qual estaremos lhe passando uma série de ensinos, de estudos, lhe preparando para o teu chamado de intercessão. E aí a pergunta é: o que é intercessão? Realmente você tem essa vocação? Você foi chamado, você foi chamada para interceder por alguém? Talvez há muitas perguntas na tua mente sobre o que é ser um intercessor. É sobre isso que iremos falar neste primeiro vídeo de uma série de vários temas dentro dessa série Ministério de Intercessão. Fica conosco, será algo breve, mas muito bem proveitoso e objetivo. Então, o que é um intercessor? A primeira pergunta é: o que é um intercessor? Uma intercessora? Bom, é alguém que ora, intervém, representa alguém ou uma causa. O intercessor ele possui uma visão e se antecipa às investidas do mal. Eu vou ler novamente. O intercessor possui uma visão e se antecipa às investidas do mal. Por isso o intercessor é chamado de guerreiro ou guerreira da oração. Por combater e batalhar espiritualmente dentro de igrejas, lares ou onde ele ou ela estiver. O intercessor se coloca face a face com Deus, porém também face a face contra o mal. Tá ok? Deu para entender essa abertura? Para você compreender um pouco o que é a intercessão, o que é o intercessor. Vamos lá. O que Jesus disse sobre a intercessão? Qual é o papel de Jesus hoje neste ministério de intercessão? Em Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele, Jesus, se achegarem a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, olha só, Hebreus capítulo 7, versículo 23, olha o que a Bíblia diz sobre o papel de Jesus hoje. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele, por Jesus, se achegarem a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Este é o ministério presente de Jesus nos dias de hoje. O que Jesus está fazendo agora ao lado do Pai? Qual é a função de Jesus? Apenas estar sentado ao lado do Pai, no trono de autoridade, de glória? Não. Jesus está agora intercedendo. Este é o chamado atual de Jesus. Esta é a função de Jesus agora neste momento, de interceder por você, e interceder por mim e por todos aqueles que creem na palavra de Deus. Então Jesus é o maior exemplo de intercessor. Jesus ele é o maior exemplo de uma vida de intercessão. Agora, ouça bem. Quem foram os intercessores no passado, no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento? Quem foram eles, os intercessores? Bom, vamos lá? Claro, primeiro já demos o exemplo de Jesus no Novo Testamento. No Novo Testamento também temos o exemplo do Espírito Santo,
que a Bíblia diz que ele intercede, ele continua intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Depois nós vamos detalhar mais sobre a função do Espírito Santo. Bom, no Novo Testamento nós já vemos aí Jesus Cristo intercedendo por nós através do Espírito Santo. Mas no Antigo Testamento nós temos o exemplo de Abraão, que ele intercedeu por Ló em Sodoma e Gomorra. Abraão, ele começa a clamar a Deus e também se prepara para entrar numa guerra para libertar o seu sobrinho Ló, juntamente com a família dele, que estavam cativos na cidade de Sodoma e Gomorra. Não cativos, mas que logo Deus destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra. Então foi necessário os anjos do Senhor retirarem Ló e sua família de dentro de Sodoma e Gomorra. Então você vê o exemplo de Abraão entrando numa guerra, sendo um guerreiro, ele indo com seus servos, indo retirar Ló de uma cidade chamada Sodoma e Gomorra, que representa no mundo espiritual o mundo de pecados. Então Abraão, ele foi um grande intercessor. Não apenas Abraão, mas Sara, a esposa de Abraão, era uma mulher que também tinha uma vida de intercessão, ao ponto dela apoiar Abraão na jornada, ao ponto dela estar ali como uma coluna sustentando Abraão em tempos difíceis. Então Sara, ela foi sim uma mulher intercessora que esteve acompanhando e era uma mulher que confiava em Deus ao ponto de começar uma jornada de fé no deserto, dando apoio à visão que Deus havia dado a Abraão, seu marido. Você vê também um grande exemplo de um intercessor que foi Moisés, que ele intercedeu pela nação de Israel. Ele foi adiante de Faraó. Lembra-se que no início nós falamos que nós estamos face a face com Deus quando estamos intercedendo, mas quando intercedemos também estamos frente a frente com o mal. Então você vê ali uma analogia espiritual, mas que também aconteceu, de Moisés estar frente a frente de Faraó, que representa o opressor, que representa o inimigo das nossas almas, que não quer nos permitir adorar a Deus. Então, Moisés, ele foi um grande intercessor. Ele intercedeu pela nação de Israel. Você vê outro exemplo que foi Jó. A Bíblia diz que a vida de Jó, ela era pautada em uma vida de intercessão. O livro de Jó já começa falando que Jó orava às madrugadas pelos seus filhos, ainda que os seus filhos tivessem cometido pecados no pensamento. Então, Jó é um grande exemplo de intercessão, mas não apenas também Jó. Vamos lá, a rainha Esther, ela intercedeu pelos decretos que eram para contra a fé da nação de Israel, para destruir a nação de Israel. Então a rainha Esther, ela foi uma grande intercessora, foi uma mulher que Deus a usou de uma maneira poderosa para interceder por Israel. Sara também, como já deu exemplo, foi a intercessora de Abraão, foi o braço direito ali naquilo que Deus havia entregado para Abraão. É claro que eu também não posso dizer que Noé não foi um intercessor. Noé foi um grande intercessor, porque ele não apenas trabalhou para fabricar, para construir aquela grande embarcação, mas Noé, mesmo trabalhando material, ele estava ligado em Deus, intercedendo para que a família dele pudessem ser os primeiros a entrar na arca, da salvação. Então Noé, ele foi sim um grande intercessor. Nós vamos ver também aí outros exemplos, como Ana, mãe de Samuel. Ana sempre, uma vez ao ano, ia ao templo para levar roupas novas para Samuel, mas Ana também sempre intercedia pelo seu filho, sempre fazia votos,
sempre, fazia sacrifícios em prol do ministério e do chamado de Samuel, seu filho. Então, Ana foi uma grande intercessora. Vemos outros exemplos, agora você já vê exemplo no Novo Testamento, voltando ao Novo Testamento, a mãe de Jesus, a Virgem Maria, ela foi uma grande intercessora pela vida do seu filho Jesus de Nazaré. A viúva de Naim, que intercedeu pelo seu filho que estava morto. Uma viúva de Naim chega até Jesus e pede para que Jesus pudesse orar pelo seu filho que já estava à beira da morte ou praticamente morto. Você vê também um exemplo de um pai, que a Bíblia não cita o nome dele, mas que aquele pai ele chega até Jesus e roga para que Jesus libertasse o seu filho de uma opressão, de uma prisão espiritual. A Bíblia diz que ele orou, ele pediu para que os discípulos de Jesus orassem para expulsar aquele espírito que pegava aquela criança e jogava aquela criança em rios, em águas, para matá-lo afogado. Em alguns momentos, aquele espírito pegava aquela criança e jogava ela em fogo, onde havia ali um fogo aceso. Então aquela criança era jogada no fogo. E aquele pai, ele disse: Senhor, eu já levei até os seus discípulos, eles nada puderam fazer. E Jesus pergunta para aquele homem: tu crês que eu posso libertar o seu filho? Aquele pai, ele disse: sim, Senhor, eu creio, porém me ajuda na minha pouca fé ou na minha pequena fé. Ele era um intercessor, ele estava intercedendo pelo seu filho, mas chegou o momento que aquele pai intercessor já estava abalado por não ver o resultado da sua intercessão. E mais na frente falaremos sobre isso. Quando vem o momento de paralisarmos, a vontade de desanimarmos com relação àqueles que nós estamos intercedendo. Então você vê o exemplo de um pai de uma criança que rogou a Jesus. A viúva de Naim, como já dei o exemplo, a Bíblia diz que Paulo e Silas intercedia pelas novas igrejas que iam sendo abertas. Então Paulo e Silas, mesmo na prisão, além de adorarem, louvarem ao Senhor, ali eles estavam intercedendo. Você vê Pedro intercedendo também, e você vê outros exemplos bíblicos. Então, nós vamos estar falando nos próximos vídeos sobre como você vai descobrir o teu chamado, como você irá descobrir a tua função como intercessor, como você vai descobrir as armas que Deus te dá, as estratégias que Deus te dá, e como você deve se posicionar diante dos ataques que vêm contra todo intercessor, contra toda intercessora. Então, eu quero enfatizar nesse primeiro vídeo que a pergunta que fica: pastor, todos são intercessores? Todos podem interceder? O ministério de intercessão é para todos? Bom, eu preciso dizer que sim, o ministério de intercessão é para todos. Todos os filhos de Deus podem sim viver o chamado da intercessão. É por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Não apenas orar por você, mas orar pelos outros. A própria palavra do Senhor também diz: a oração de um homem justo vale muito em seus efeitos. A oração de um homem, de uma mulher justos, vale muito em seus efeitos. Então, neste primeiro vídeo da série Chamados para Intercessão, nós falamos o que é uma intercessora, o que é um intercessor. Quero te lembrar que é alguém que ora, intervém e representa alguém ou uma causa. Bom, você é alguém que não suporta ver o sofrimento das pessoas? Você é alguém que, quando vai orar, ora muito pouco por você e ora muito mais pela necessidade do próximo?
Você é alguém que usa das orações como uma forma de abençoar outras pessoas? Então isso demonstra que você tem um chamado profético para a intercessão, para interceder. Então no próximo vídeo agora, neste próximo vídeo, o segundo capítulo da série Chamados para Intercessão, nós vamos falar sobre características de alguém que tem o chamado para intercessão. Como saber se eu tenho o chamado para intercessão? Bom, não esqueça que existem aqueles que intercedem como um hábito, como uma cultura, como um prazer. E aí então nós iremos falar agora no segundo capítulo sobre como realmente descobrir o meu chamado para intercessão. Conto com você agora no próximo vídeo, série Chamados para Intercessão.